Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Deixa eu me Tudo. ajeitar aqui, para a gente dividir a tela certinho aqui. Ficar tudo nos conformes. Pronto, acho que agora tá mais. Muito bem. Agora sim nós estamos dividindo a tela. Tá me Tudo bom, escutando Laiane? Como é que você direitinho? está? Tá me escutando direitinho? Estou lhe escutando. E você me ouve bem? Sim. Como é que você está? Tudo bem. Melhor agora. Nesse cenário todo desafiante que a gente está vivendo, está com saúde, graças a Deus? Sim. Então é motivo de gratidão. Com certeza, com certeza. Pessoal, vocês que estão aqui chegando à live, você tanto me vê quanto a Laiane, vocês estão ouvindo a gente bem? Dá esse feedback aqui pra gente, para que quando a gente for iniciar a live, não tem que estar parando, eita, cortou, tá. Só se realmente acontecer algum imprevisto, mas nesse momento aqui agora, você nos vê e nos ouve bem? Coloca aqui nos comentários, por gentileza. VSF Agro botou perfeito. Obrigado pelo seu feedback. Kissila botou da sim. Bittencourt, tudo funcionando bem, sim. Muito bem, gente. Obrigado, viu? Obrigado pelo seu feedback. E eu aproveito para deixar vocês à vontade, tá? A gente vai estar aqui fazendo um bate-papo com Laiane, tá? Vocês fiquem à vontade para mandar suas dúvidas, suas perguntas, que ao longo da live a gente vai passando aqui. E Laiane, fica tranquila que é um bate-papo. A gente vai falar aqui sobre uma pessoa que eu acredito que você conheça muito bem, que é você. E sobre todo o processo de escrita que envolveu aqui a construção dessa obra, tá? Você está com o seu livro aí? Sim. Oh, legal. Vai chegar um determinado momento que a gente vai fazer o momento faz o print, tá? Para que as pessoas possam registrar esse momento. Para que a gente comece nesse nosso encontro, esse nosso bate-papo aqui, nada melhor do que você se apresentar, tem o seu público, tem um público da editora aqui também, possa ser que as pessoas estão entrando e a gente incentiva que você envie essa live para outros colegas professores, tá? Hoje aqui a gente vai ter um papo de professor para professor, né? Cada um dentro das suas peculiaridades, mas é um papo de professor que a gente vai ter aqui hoje. Vamos falar um pouquinho também sobre essa área transformadora que é a educação. E Laiane se apresenta. Quem é Laiane Torres? Caso as pessoas que estão chegando aqui agora possam conhecer um pouquinho mais. Quem é Laiane Torres? Bora lá. Bom, eu sou natural de Petrolina, Pernambuco, mas eu me criei na cidade de Casa Nova, Bahia, que fica a 64 quilômetros, né? Meu pai mora lá, né? Minha mãe é falecida. Eu estudei até o ensino médio em Casa Nova, até os meus 16 anos, quando eu terminei o ensino médio. E aí vim morar em Petrolina. Vim atrás de emprego, né? Trabalhei um ano numa loja de calçados como vendedora. E aí depois eu decidi que eu teria que estudar, fazer cursinho para conseguir uma vaga na universidade pública, né? Porque minha mãe já tinha dito que não tinha condições financeiras para pagar uma faculdade particular. E aí começou toda a minha luta em busca de melhoria profissional. Então, minha primeira graduação, eu fiz o curso superior de tecnólogo em fruticultura irrigada no antigo Cefet, que é o Centro Federal de Educação e Tecnologia, que hoje é o Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Eu entrei na primeira Isso em turma. Petrolina. Sim, no campus Zona Rural. Eu sou da primeira turma desse curso superior. Hoje ele não existe mais, mudou para tecnólogo em horticultura irrigada, depois mudou para agronomia. E aí eu sou da primeira turma, eu entrei em outubro de 2003 e em 2007 eu finalizei. E aí eu fiz alguns estágios, estagiei em 2 setores na Embrapa Semiárido
Estagiei também numa loja de produtos agrícolas, né? Que na verdade era específica em micronutrientes foliares. Trabalhei 3 meses em uma fazenda de uva, na parte de certificação para conseguir exportar os frutos, né? Já que aqui o Vale do São Francisco, né, é um grande polo frutícola, é o maior polo frutícola do Brasil e o terceiro maior do mundo. Então, mais de 90% de toda a manga, toda a uva que exporta, sai aqui da nossa região. Só que aí eu vi que eu precisava trabalhar, estudar mais para conseguir um emprego melhor. Porque eu lembro que uma amiga minha trabalhava no caixa de uma pizzaria e ganhava mais do que eu. E ela só tinha um ensino médio. Não menosprezando jamais a atividade dela, mas eu tinha um nível superior e estava ganhando menos do que ela, né? E aí eu decidi parar de trabalhar e fui tentar o mestrado. E aí eu tentei durante 2 anos o mestrado. Várias universidades não aceitavam os tecnólogos, né? Só aceitavam se fosse licenciado em ciências agrárias ou bacharel em agronomia. E aí, nos 2 anos, eu tentei o mestrado, cada ano em 3 universidades diferentes, né? Tentei aqui na UNEB, tentei na Universidade Federal da Paraíba, no campus Areia, e tentei na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. E aí, no segundo ano de tentativa, que eu tentei mais em 3 universidades, eu consegui ficar na suplência do mestrado em fitotecnia da Universidade Federal Rural do Semiárido, da UFESA, que fica em Mossoró. Só que não tinha bolsa. E aí eu conversei com o coordenador e me dispus a ir morar em Mossoró mesmo sem bolsa de estudos. Mossoró, não... Rio Grande do Norte? Rio Grande do Norte. Não que eu tivesse condições de me manter, mas é porque o meu desejo de fazer um mestrado, melhorar meu currículo, era bem maior. Então, eu fui conseguir uma vaga na casa do estudante, as condições bem precárias, mas o meu objetivo era fazer o mestrado. E aí, depois de 6 meses, sem bolsa, eu consegui a bolsa. Fiz o meu experimento de mestrado na Embrapa, Agroindústria Tropical, que fica em Fortaleza, né? Só tenho a agradecer a oportunidade de desenvolver minha pesquisa lá, que nunca faltou nada, né? Tinha tudo que eu precisei para fazer minha pesquisa, né? A Embrapa disponibilizou. Eu fui muito bem assessorada. E aí, terminando o mestrado, eu comecei o mestrado em 2009, terminei em 2011, no início do ano, em fevereiro. E aí, tentei o doutorado e passei também. E aí, eu cursei as disciplinas, já estava fazendo experimento. E aí, surgiu a oportunidade de fazer a graduação complementar em agronomia. Porque, como eu falei, eu fiz o curso superior de tecnólogo em fruticultura irrigada no Cefet. Como o curso foi extinto e aí migrou para a agronomia, abri uma turma à noite, uma turma especial para os ex-tecnólogos que quisessem fazer essa complementação para terminar a agronomia, poderia fazer. E aí a gente ainda passou mais 3 anos para terminar a agronomia, né? Porque a gente conseguiu aproveitar muitas disciplinas do curso de fruticultura irrigada, mas a grade de agronomia é bem mais ampla, a carga horária das disciplinas são maiores, e aí a gente teve que fazer essa complementação. Então, quando eu estava mais ou menos na metade do doutorado, em Fortaleza, já que eu desenvolvi o meu experimento lá, eu tive que retornar a Petrolina, conversei com o meu orientador, para que ele me liberasse e eu cursasse um semestre aqui, as disciplinas do curso de agronomia, para que eu pudesse garantir a minha vaga no curso, trancar, e depois que eu terminasse o doutorado, eu retornaria para fazer a graduação. Aí as pessoas até brincavam assim, que nunca viu alguém regredir, entre aspas, né? De sair de um doutorado e voltar para uma graduação. Mas por quê? Porque mesmo eu quase concluindo um doutorado na área de agricultura, muitas universidades, muitos concursos públicos não aceitavam os tecnólogos, mesmo você tendo mestrado e doutorado na área de agricultura.
Então, eu senti uma dificuldade em tentar concursos. E aí eu disse, não, então eu vou fazer agronomia, porque, na verdade, era um grande desejo do meu coração ser engenheira agrônoma. Meus amigos agrônomos sabem, né, que eu falava muito que meu sonho era ser agrônomo. Então, eu vim para Petrolina, fiz um semestre de disciplinas, depois voltei para Fortaleza para continuar o doutorado. E aí, como já tinha terminado o experimento em campo, só estava na parte da escrita, em 2014, eu retornei à Petrolina e aí fiquei escrevendo minha tese e fazendo as disciplinas de agronomia. Então, eu fazia disciplina de manhã, de tarde e na turma especial, que era à noite, para ver se eu terminava Para o mais agilizar o rápido processo. possível. E aí, em 2014, apareceu 2 concursos, né? Do Instituto Federal do Piauí e do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. E aí, no concurso do IFPI, não tinha vaga para tecnólogo em fruticultura irrigada. Eles exigiam que fosse licenciado em ciências agrárias ou engenheiro agrônomo. E eu não era nenhum dos dois. Então, eu mandei um e-mail para a coordenação do concurso, pedindo para eles retificarem o edital e incluir a graduação em tecnologia em fruticultura irrigada para que a gente pudesse concorrer. Só que eu nunca obtive resposta. E aí, eu fiz o concurso, passei na primeira etapa, né? Só 3 pessoas foram aprovadas na primeira etapa. A segunda etapa do concurso, que é uma prova escrita, é uma aula didática, né? Eu fiz na cidade de Picos, e eu também fui aprovada, fiquei em segundo lugar. E aí, desses 3 concorrentes, eu fiquei em segundo lugar. Uma pessoa foi eliminada e ficou eu em o primeiro lugar, que inclusive é meu grande amigo, né? Pronto, aí fiz o concurso na mesma época do IF Sertão e fiquei em segundo lugar também, e só era uma vaga. Isso foi em junho de 2014. Quando foi em janeiro de 2015, eu fui chamada pelo IFPI para assumir a vaga, né? Surgiu mais uma vaga. E aí eu estava com muito medo de não poder assumir o concurso, porque eu já tinha um mestrado, estava finalizando o doutorado em agricultura, mas eu não era engenheira agrônoma. Então, eu estava com muito receio de não poder assumir esse concurso. E aí, eu fiz todos os exames admissionais que são pedidos, e fui para Teresina, entreguei toda a documentação, mas com muito medo de não poder assumir. E aí eles pegaram o meu diploma da graduação, do mestrado, não comentaram nada. Então, eu fui entregar a documentação 15 dias antes da posse desse concurso. E aí eu estava com muito medo nesses 15 dias de me ligarem, dizendo que minha documentação estava errada, que eu não poderia assumir porque eu não era agrônoma, né, licenciada em ciências agrárias. E aí eu fui para Teresina, não contei a ninguém da minha família, nem minha mãe, que na época era viva, só um amigo meu que me ajudou na época do concurso que sabia. Então, eu não comentei com ninguém. Então, eu fui para Teresina. Peraí. Eu fui para Teresina. Com a cara e com a coragem. Morrendo de medo. E aí, quando o reitor falou assim, eu vos declaro empossados, eu me acabei de chorar. Foi muito emocionante, porque era a realização de um sonho. Quem me conhece sabe que o meu maior sonho era ser professora de um instituto federal, né? Já que eu estudei no Instituto Federal, eu tenho muito amor pelos IFES, e aí eu queria muito ser professora de um IFE, não importava onde. De preferência no Nordeste, porque eu não queria sair do Nordeste. Eu sou bem família, bem apegada à minha família. Bem nordestina! Eu não queria morar longe isso aí. da minha família. Então, dia 19 de fevereiro de 2015, né, que agora, nesse mês, vai fazer 6 anos do segundo dia mais feliz da minha vida. Porque eu costumo dizer que o dia mais feliz da minha vida
foi 5 de outubro de 2018, quando eu realizei meu maior sonho, que era a maternidade. Eu sou mãe de um menino maravilhoso, que tem 2 anos e 4 meses, que se chama Luiz Inácio Torres, né? Nome forte, nome de um guerreiro. E o segundo dia mais feliz da minha vida foi dia 19 de fevereiro de 2015, que foi quando eu tomei posse do concurso do Instituto Federal do Piauí. E eu fiquei trabalhando lá até dezembro de 2015. Então, 10 meses depois que eu tomei posse, eu recebi a convocação para assumir o concurso do IF Sertão. Então, assim, quem diria que eu iria pedir, né, exoneração de um cargo de professor do Instituto Federal do Piauí para assumir outro cargo de professor do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. E aí eu me lembro muito que minha mãe, na época que eu estava estudando, eu estava bem ansiosa, tive pouquíssimo tempo para estudar, porque eu estava fazendo doutorado. Eu parei uma semana para vir de Fortaleza para fazer os concursos aqui. E aí minha mãe falou, lá na nossa casa, em Casa Nova Bahia, que não, minha filha, não se preocupe, que você vai escolher o Instituto Federal que você vai trabalhar. Então, minha mãe profetizou e realmente isso aconteceu. E assim, o tema do meu livro aqui, a frase é: desistir é para os fracos. Eu costumo dizer aos meus alunos que se for para desistir, desista de ser fraco. Seja forte. Boa! Porque, assim, eu falo que eu provei para o meu maior inimigo, que era eu, que eu sou capaz. Então, várias vezes eu me senti pequena, eu vou usar até um termo pejorativo, eu me sentia burra, que eu não ia conseguir aprender. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Eu sempre estudei em escola pública, a base era fraca, eu também não era dedicada, não vou botar a culpa aqui na escola, né? Eu não me dedicava. E aí eu achava que eu não ia conseguir. Eu ficava pensando, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir passar no concurso? Será que um dia eu vou conseguir comprar um carro? Porque eu achava algo tão distante. Então eu me sabotava, né? E aí eu provei para mim mesma que eu sou capaz, que tudo é possível ao que crê e aquele que corre atrás, né? Eu não posso apenas crer em Deus que vai ser possível e cruzar os meus braços. Então, eu corri atrás do prejuízo. E falando nisso, na minha primeira graduação, eu era bem jovem e, na verdade, eu caí de paraquedas no curso, porque eu tinha vontade de fazer graduação em jornalismo. E aí, entrei na área de agricultura. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa apaixonada por plantas, apaixonada por animais desde a infância, como muitas pessoas são. Mas apareceu o vestibular para o curso de fruticultura irrigada. Um amigo meu do cursinho me chamou para fazer. Eu fiz, fui aprovada e acabei ficando por aqui. Mas aí eu fiz o curso, né? Eu fazia por fazer. Eu não tinha aquele amor todo, eu não era uma aluna dedicada. Eu estudava apenas para tirar a média mínima e ser aprovada. Os meus professores sabem disso. E aí, no último ano Inclusive, tem alguns deles aqui na live que a gente vai reconhecer já já. Uhum. Pois é, a professora Valmira foi minha professora de matemática. Eu vi que ela estava aí na live. Tive muitos professores maravilhosos que me incentivaram bastante. E aí, no último ano da graduação, já que esse curso só eram apenas 3 anos, eu fui bolsista de iniciação científica da professora de biologia, Kátia Medeiros. Pronto, quando eu entrei para ser bolsista, me despertou. Eu comecei a gostar mais do curso, né? O meu experimento era em campo, avaliando os agentes polinizadores da goiabeira. A gente ia para o campo 4 horas da manhã, ficava lá sentadinho num banquinho, observando quais eram os insetos que visitavam as flores da goiabeira. E aí eu já estava craque, eu já sabia qual era a abelha apis mellifera, qual era a abelha irapuá,
os insetos que estavam frequentando ali as flores. Então, eu comecei a me empolgar, a me dedicar quando eu entrei no mundo da pesquisa. E aí, no último semestre da graduação, eu fiz a disciplina de tecnologia em pós-colheita, que são as técnicas usadas depois que o vegetal é colhido para tentar manter a qualidade dele por mais tempo. E aí eu me apaixonei pela disciplina, que era ministrada pela professora Ana Elisa, e eu resolvi fazer uma parte do meu estágio na Embrapa, no laboratório de pós-colheita, com a pesquisadora Maria Auxiliadora. E aí eu me apaixonei mais ainda e decidi que eu queria fazer especialização, mestrado, seguir com a pesquisa na área de pós-colheita, né? Então, desde que eu entrei no mestrado, eu tentei, como eu falei, gente, eu tenho um detalhe aqui. Quando eu falei que o meu maior inimigo era eu, é verdade. Por quê? Eu tenho 4 irmãs, 3 irmãs, né? Nós somos em 4 filhas, e todas as minhas irmãs também estudaram em escola pública, e elas conseguiram passar, na época aqui, no ano de 99, 2000, praticamente, em Petrolina só tinha a Universidade de Pernambuco, né, que é a UPE, a FACAP, que é uma faculdade particular, mas minha mãe já tinha dito que ninguém ia fazer FACAP porque ela não tinha condições de pagar, e tinha a UNEB em Juazeiro, que é a Universidade do Estado da Bahia. Minhas irmãs fizeram licenciatura na UPE. Assim que elas terminaram o ensino médio, elas já entraram na universidade e eu não consegui entrar. Então, eu me senti a ovelha negra lá de casa, né? Minhas 3 irmãs passaram de primeira no vestibular e eu não passei. Então, não passei. Aí, no ano seguinte, eu vim morar em Petrolina para trabalhar. Aí, com o dinheiro do meu trabalho, eu pagava um cursinho. Só que eu chegava no cursinho muito cansada, com sono, de passar o dia todo na loja, vendendo. E estava muito cansada, então eu não estava conseguindo absorver nada. No ano seguinte, eu pedi minha mãe para pagar um cursinho, né? Ela, com muito esforço, pagou. Aí eu fiz o vestibular de novo, não passei. E no ano seguinte, eu fiz de novo e passei. Então, eu passei no 4º vestibular. É por Foram isso que eu 3 falo, anos tentando. sim. É por isso que eu falo que desistir é para os fracos. Então, eu nunca desisti. Enquanto eu tivesse condições de pagar a inscrição do vestibular, eu estava fazendo. E quando eu fiz cursinho, eu lembro que tinha uma pessoa uma senhora que fazia cursinho lá e ela trabalhava o dia todo, era casada, tinha filhos e passou no vestibular da UPE e eu não passei. Então eu fiquei com muita vergonha e me sentindo culpada, porque eu era apenas uma estudante, eu não tinha filhos, eu não tinha esposo, eu não tinha trabalho, eu não tinha nenhuma obrigação, eu tinha o tempo livre e eu não consegui passar e ela passou, mesmo trabalhando o dia todo, mesmo sendo mãe, esposa, dona de casa e passou, né? Então eu vi que realmente a culpa estava em mim. E aí quando eu tentei o mestrado nos 2 anos, né, em 3 universidades em cada ano, 2 universidades era análise de currículo. E o meu currículo tinha pouquíssimas publicações. Então, minha oportunidade seria em universidade que tivesse a prova, né, escrita, que eu teria mais chance de passar. E aí eu tentei 2 anos o mestrado na UNEB e não passei, né? Era só uma vaga e eu não passei. Então, eu vi que a minha graduação não tinha sido bem feita, né? E aí, quando eu consegui ficar na suplência no mestrado da UFESA, eu liguei para o coordenador e aí eu disse, não, eu quero fazer mesmo sem bolsa. Ele até comentou depois que achava que eu era rica por querer ir morar em outra cidade sem bolsa de estudo. E aí, gente, eu lembro que na época, em 2009, né, há 12 anos, a telefonia de celular era bem cara. Então, você colocava R$ 10 de crédito e era bem rapidinho, 1 minuto era quase R$ 3. Então, eu coloquei R$ 10 de crédito e liguei para o coordenador. Entrei no site da universidade e liguei. Eu disse, olha, eu quero ir fazer, deixa eu ir fazer mesmo sem bolsa. Então, eu insisti. É o que eu digo para os meus alunos. Às vezes a gente tem vergonha, tem medo, mas a gente tem que tentar. Porque o não, a gente já tem. Eu vou atrás do sim. Então, o que era de tão ruim que poderia acontecer? Eu ligando para o coordenador, pedindo para entrar, deixar eu entrar no curso sem bolsa de mestrado.
o máximo que ele ia dizer, não, não pode. Mas aí eu entrei em contato com ele, liguei rapidinho, ele disse, pronto, então eu vou lhe mandar um e-mail com uma carta convite dizendo que você aceita sem bolsa. Aí eu, tá bom. E aí aconteceu. Então, desde quando eu entrei no mestrado, eu costumo dizer que eu criei vergonha na cara e me dediquei. Então, eu fiz um mestrado bem feito, eu era dedicada, eu morri para o mundo, né? Então, eu não saía, não tinha vida social, porque eu tinha muito medo das disciplinas. Meu orientador disse, olha, no final do semestre eu quero ver suas notas, como é que você se saiu? Então, ficou aquela responsabilidade do meu orientador, da minha família de confiar em mim, dos meus professores que me deram cartas de recomendação que algumas universidades pediam. Então, ficou aquela responsabilidade. E aí, eu me dediquei muito, estudei, e aí eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu estudo sempre fazendo resumos, né? Em folhas de ofício que eu gosto, sempre usando canetas coloridas, uma caneta vermelha para identificar um título, uma preta, um subtítulo, e vou colocando tópicos. Eu gosto muito de fazer desenhos, Você faz fluxograma. mapa mental. Mapa mental, faço muito. Então, isso me ajuda a fixar mais o assunto, né? Então, eu gosto de ler por várias fontes. É o que eu digo sempre para os meus alunos. Se eu passar um material, leia outros materiais, pelo menos mais outro. Se eu passar um vídeo, por exemplo, sobre fotossíntese, assista outro. Por quê? O que um professor fala, às vezes o aluno não compreende bem. Você assistindo, lendo outro material, assistindo outro vídeo, você consegue tirar aquela dúvida que você teve no vídeo anterior. Então, eu sempre recomendo que eles assistam pelo menos 2 vídeos. E aí, fica mais fácil a compreensão. E ainda no mestrado, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, né? Fazer algumas disciplinas na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Para quem é da área das ciências agrárias, sabe que uma das faculdades mais renomadas na área de agronomia, mais antiga, é a Universidade Federal de Viçosa. Que já tem mais de 90 anos e já foi considerado por diversas vezes o melhor curso de agronomia do Brasil. Então, quando eu cheguei na Universidade de Viçosa, eu fiquei encantada com a estrutura da universidade, com o nível dos professores, né? E me encantei mesmo, me apaixonei por lá. Peguei amizade com um professor da área de pós-colheita, que é meu amigo pessoal até hoje. No doutorado, eu voltei para a Universidade Federal de Viçosa, fiz mais 2 disciplinas. E aí, como eu estava conciliando o doutorado com a minha graduação em agronomia, eu precisava fazer o TCC, né, que é o trabalho e conclusão de curso. E aí, eu fiz o meu TCC na Universidade Federal de Viçosa, no laboratório do professor Fernando Finger, da área de pós-colheita, né? Foi uma experiência incrível. E aí, em 2016, com pouco tempo que eu estava trabalhando, com menos de um ano que eu estava trabalhando, veio uma notícia, a pior notícia, né, da vida, que foi a descoberta de um câncer de estômago em minha mãe. Então, ali o mundo caiu nas nossas cabeças, né? E aí a gente lutou, E você né? estava nesse período, só para a gente contextualizar aqui. Nesse período você estava no mestrado, no doutorado e na graduação. É isso? Sim. Simultaneamente, e no meio disso tudo, aconteceu essa situação que você está relatando para a gente agora. Eu estava, na verdade, eu já tinha finalizado o doutorado, eu estava fazendo a graduação em agronomia Sim. e já estava trabalhando como professora. Então, em 2016, em fevereiro, eu já era professora do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, mas o campus é Santa Maria da Boa Vista, que é uma cidade que fica a 105 quilômetros de Petrolina. Então, eu dava aula lá, chegava aqui em Petrolina quase 7 horas da noite, que era a hora que a aula de agronomia à noite começava. Então, eu passei ainda 2 anos trabalhando e estudando ao mesmo tempo. E minha responsabilidade era maior, né, na graduação, porque as pessoas já me viam diferente. Não, ela já é professora de agropecuária. E eu era aluna ao mesmo tempo. Então, eu tinha aquela responsabilidade maior ainda de De levar
tranquila, né? É minha profissão. Mas quando eu era aluna, eu ficava nervosa quando eu ia apresentar os trabalhos, porque ali eu estava sendo avaliada. Eu não era a professora Laiane ali, eu era a aluna Laiane. E aí a gente, em fevereiro, Que né? por acaso era professora também. Pois é. Então, quando eu chegava de Santa Maria, já às 7 horas da noite, eu ia estudava agronomia até 10 horas da noite, para no outro dia, 5 horas da manhã, já tá de pé para mais uma jornada de trabalho. E aí, quando a gente descobriu a doença da minha mãe, foi em fevereiro de 2016, e ela veio a falecer no final de setembro de 2016. Assim, ela passou vários meses internada e eu fazia questão de dormir com ela. Então, eu ia trabalhar em Santa Maria, saía daqui 6 horas da manhã, retornava 7 horas. Então, eu chegava bem rápido, já ia para a UIF, fazer agronomia à noite, saía da aula 10 horas, ia para o hospital para dormir com ela. 5 horas da manhã, eu dava banho nela, minha irmã entrava e eu voltava para casa para me arrumar, para ter mais uma jornada para ir para Santa Maria, né? E aí, infelizmente, ela veio a falecer em dezembro de 2016. Foi o terceiro dia mais feliz da minha vida, que foi o dia que eu ia agronomia, que era um grande sonho, né? Lembrem, o dia mais feliz da minha vida foi o nascimento de Inácio. O segundo dia foi quando eu tomei o concurso do Instituto Federal do Piauí, que eu na cidade de Paulistana, inclusive tem meus ex-alunos vendo na live, eu já vi a de Cássio. E o terceiro dia mais quando eu concluí a agronomia. E aí, outro fato importante da minha vida foi o prêmio que eu recebi de Laura Acadêmica, né? Como destaque no curso de agronomia, que era um grande sonho, porque eu tinha um amigo... Como é que funciona, assim, para que as pessoas possam entender melhor, Laiane? Desculpa interromper. O que é que esse prêmio significa? Para quem está aqui na live, ele possa entender, porque esse título, esse detalhe, né, desse prêmio que você recebeu, você fala no seu capítulo. Então, para quem for adquirir a obra, tiver acesso à história de Laiane vai explicar agora assim, como é que funciona e o que significa esse título, para que quando você for lá fazer leitura, você tenha um melhor entendimento. Então, por gentileza, Laiane, explica aí assim, como é que funciona essa digamos assim, premiação, vamos assim dizer, esse reconhecimento. Na verdade, o aluno ele tem que ter média superior a 8 e pode ter reprovado em nenhuma disciplina. Laiane? Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir a Laiane? Para mim, travou aqui agora. Não sei o que foi que houve. Me dá o feedback aqui, você que está aqui na live. Você está conseguindo ouvir a Laiane? Está conseguindo me ouvir? Por gentileza. Porque para mim travou aqui a live. Mas vocês... Está travado. Vocês me ouvem? Ou era só a Laiane que estava travada? A Neide colocou aqui. Laiane travou. Não, Valdimária caiu. Laiane caiu. Estou aqui. Vocês conseguem me ver agora? Travou, não. Laiane não, você sim. Pronto. Vou convidar a Laiane de novo. Acho que foi algum problema lá na internet dela, que ela deu uma caída, mas ela levanta. Vai levantar e vai continuar aqui, tá? Obrigado, gente. Obrigado pelo feedback de vocês, tá? A Laiane caiu. Acho que foi algum desafio lá na internet dela. Deixa eu só verificar aqui se ela tá aqui na live. Ela tá aqui. Vou convidar ela novamente aqui, tá? Obrigado, VSF Agro, pelo feedback. Obrigado, professora Estela. Laiane, caímos, mas levantamos, porque desistir é para os fracos, não é isso? Pois é. Aconteceu um pequeno... mas é que coisas do ao vivo, fica tranquila, acontece. O pessoal aqui já sabe. Você estava falando desse processo
Como é? Laureação, é isso? Laurea acadêmica. Pronto. Você pode retomar para a gente construir o pensamento para não ficar quebrado? Pronto. Nas universidades, o aluno que obter a maior média entre todos os alunos, que seja acima de 8 e não tenha sido reprovado em nenhuma disciplina, recebe esse prêmio de Laurea acadêmica, né? Que é uma premiação por você ter tido o melhor desempenho da sua turma, né? E aí, quando eu estava estudando, eu era fominha de nota, né? O termo que a gente usa aqui. Então, minhas amigas falavam assim, Laiane, para que você tá brigando por nota se você já é concursada? Homem, deixe de besteira. E eu disse, não, eu tô brigando porque eu quero. A nota é minha, eu acho que eu fui bem nessa prova, eu não acho que a correção da professora está correta e eu vou atrás. Então, assim, eu lembro que teve uma prova da professora Jeane de Economia que eu tirei 7 e eu não concordei com a correção, né? Eram questões subjetivas, questões abertas. E aí eu fui contestar com ela o porquê daquela nota. E aí, em cima das questões que ela tinha me dado uma nota baixa, eu fui contestar o porquê. E aí, da nota 7, passou para a nota 9, né? Então, eu estava atrás dos meus direitos. E aí, o que eu vejo muito, que os meus alunos, eles recebem as notas, a maioria, e não contesta. Quando vem algum aluno saber o porquê daquela nota, como foi que eu corrigi, eu acho interessante, gosto. Você se vê nele. E eu quero que ele me convença que ele está certo, né? E aí, a gente sempre melhora a nota. E aí, o que é que acontece? Eu queria muito, né? Inspirada num amigo meu, Luiz Cláudio Correia, que foi laureado como o melhor aluno do curso dele lá de Biologia, da Unesp. E aí, eu fazia agronomia pensando nesse prêmio da Laurea acadêmica. Então, assim, quando eu paro para pensar que na minha primeira graduação eu não trabalhava, eu só estudava, e eu ainda fui reprovada em 2 disciplinas. Então, eu tinha o meu tempo livre, não tinha nenhum a fazer, assim, eu não era casada, não sou, na verdade, não tinha filhos, não trabalhava e ainda reprovei em 2 disciplinas, né? E eu lembro muito que uma prima minha, Cícera, que está até aqui assistindo a live, na disciplina de Física do Solo, de 34 alunos, apenas 6 foram aprovados. E aí eu comentei com ela, eu quis justificar por eu ter sido reprovada. E eu disse assim, não, de 34 alunos, apenas 6 passaram. E aí ela disse, pois eu seria uma dessas 6 alunas. Então aquilo me tocou bastante. Porque se todos os alunos assistiram a mesma aula que eu assisti, conseguiram ser aprovados, por que eu não? Né? Então, a culpa realmente estava em mim, que não me dediquei. E aí eu fiz a disciplina de novo e fui aprovada. Então, às vezes os alunos ficam tristes porque foram reprovados. Gente, não é o fim. Eu fui reprovada em 2 disciplinas na minha primeira graduação e hoje eu sou professora do Instituto Federal. Então, nada está perdido. Não vamos desistir por conta disso. E aí, esse prêmio de Laurea acadêmica para mim foi muito importante porque eu não tinha o tempo livre. Eu já era professora, nunca tinha sido professora antes, então tive que preparar todas as aulas, dando aula de várias disciplinas de agropecuária, porque quando a gente faz o concurso do Instituto Federal, para professor de agropecuária, você pode dar aula de irrigação, da parte de solos e fertilidade, da parte de pragas e doenças, de fruticultura, de várias áreas. Geralmente, quando você faz um concurso para uma universidade, por exemplo, eu vou ser professora daqui da Univasf da área de pós-colheita. Então, eu só vou ministrar aula de pós-colheita. No Instituto Federal, não. Geralmente, a gente dá aula de várias disciplinas. Tem os pontos positivos e os negativos. Um dos pontos positivos é que a gente sempre está estudando diversos assuntos. Só que, claro, que a gente tem afinidade mais por alguns, né? Por algumas matérias. Mas, geralmente, a gente também só ministra matéria que a gente tenha mais afinidade. Por exemplo, eu não ministraria disciplinas na parte animal, que eu não domino, né? Então, mas outras disciplinas da área, sim, eu faço. Então, assim, eu vejo que eu não tinha tempo suficiente, porque eu estava estudando para preparar as minhas aulas,
estava fazendo agronomia e ainda esse período, né, de 7 meses que minha mãe estava enferma, que aí você fica sem cabeça para nada. E ainda assim, eu me dedicava bastante, né, para ficar com notas boas e conseguir esse prêmio, que para mim foi, assim, um prêmio importantíssimo mesmo. Porque eu E você provei dedica para quem esse prêmio, Laiane? Com certeza, para a pessoa mais importante da minha vida, que acreditou em mim, que era minha fã. Eu tenho várias postagens no Facebook com declarações de minha mãe falando que era minha fã, número 1, né? Minha mãe era professora de matemática e era contadora também. E ela, com certeza, é a minha maior inspiração. E eu sei que de onde ela estiver, ela está assistindo e ela está feliz por esse momento. Então, eu dedico a minha mãe. E o Dete Coelho Torres. Gente, Laiane, eu vou ler aqui os comentários, tem muitos feedbacks aqui, tá? Vamos reconhecer aqui as pessoas, porque eu botei um comentário lá na live, nem leu para ela e tal. Então a gente vai fazer uma pausa aqui, que a gente tem outras questões para tratar. Você já fez aqui a contextualização do seu período quanto docente até a sua transformação para professora do IFE, né? Passando por todos esses desafios. Sim. E eu quero falar para todo mundo que está assistindo, né? Principalmente para os meus colegas de trabalho, algumas dificuldades que eu tive, as metodologias que eu uso, que a cada semestre a gente vai melhorando, né? Vai vendo o que deu certo, o que não deu, e eu quero compartilhar com vocês. E é interessante que, se preocupe não, que você vai ter esse espaço, que você também é influenciadora, né? Eu vejo sempre seus vídeos, você sempre está trazendo temas, inovando para que o aluno ele aprenda. Eu percebo, dentro dessa sua trajetória, que você tem uma preocupação muito grande com a aprendizagem. Você quer que o aluno aprenda, tá? Então, enquanto isso, eu vou lendo aqui os comentários, Laiane, do pessoal aqui. Professora Valmira, que foi sua professora. Deixa a Laiane se ajeitar aqui para ela. Sim. Professora Valmira, que foi sua professora, ela comenta aqui, ó, uma luta, né, Laiane? Falando sobre todo esse seu processo. Maria Clara Souza, fã número 1, sempre batalhou pelos seus sonhos. Kisila Oliveira, top essa minha ex-aluna e grande amiga. Ó, temos mestres aqui, seus mestres prestigiando. E acredito, professora Kisila, que você está muito orgulhosa, né, de estar vendo aqui uma pupila sua que passou pelas suas mãos hoje, tem escrito uma história, um legado, tem passado por tudo isso, está relatando a sua vitória enquanto professora. Acredito que isso seja motivo de orgulho para você. Professora Nicileia está aqui, da boa noite, seja bem-vinda. Lecilda Oliveira, os agrônomos são tudo para mim. A solução do nosso país está na terra. Obrigado pela participação, professora. Henrique Bittencourt, bota aqui Lulinha. Acho que é falando do teu filho. Luiz Inácio. Rodolfo Mal, SSA. Que live, senhoras e senhores. Obrigado, Rodolfo, pelo feedback. Maria do Carmo, linda história, parabéns. Graziele Gomes, essa minha professora é top. Cicinha Rejane, correu atrás do sucesso. Muito bem. Joyce Reis, coloca aqui palminhas. Regina Maiave, história linda, guerreira. Vamos lá, aqui. Érito Luan, Laiane, tu és show. Ó, Laiane, o pessoal tá gostando aqui dessa sua trajetória, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui foi o momento que nós tivemos um pequeno travamento, o pessoal estava dando um feedback. Vamos
lá. Muitos comentários, Laiane. Muitos comentários. Aniara Luna, parabéns, Laiane. E Sila Oliveira, sua professora, está aqui pulando de alegria. Bicha retada demais, maravilhosa. Hector Luan, reprovação é minha amiga desde o começo do curso. Olha. Vamos lá. Dariana Novaes, Laiane, você é fera. Muito bem. Beijo, Mariana. O Emerson André, melhor professora da vida. Valesca Godin, orgulho de minha amiga linda. Linda história de sucesso. Pois é, Valesca, minha amiga, ela é engenheira agrônoma. E aí ela sabe o meu sonho, que era ser engenheira agrônoma. E ela disse assim, amiga, eu era engenheira, ela era engenheira e nem valorizava tanto. E eu já trabalhando, concursada, mas tinha aquele desejo de ser, de fato, engenheira agrônoma. Certo. Mazinho, parabéns. Exemplo de pessoa, mãe profissional. Tem ex-aluna na live. Laiane é um exemplo a ser seguido. Amei ser sua aluna. Teones Belo diz aqui. Laiane é blogueira também. Eu já fiz esse registro aqui. O povo fala que eu sou teacher influencer, né? Não é digital influencer, é teacher influencer. Vaninha Araújo, minha inspiração, dona dos melhores conselhos. Olha. E a gente vai falar sobre isso. Silvani é um exemplo de aluna a ser seguido. Que tenhamos mais alunos como Silvani. Silvanete, inspiração para qualquer pessoa, admiro muito. São irmãs, Silvani e Silvanete. É de Cássio. Parabéns, professora. Que venham mais conquistas. Amém. Lilian Kelly. Parabéns, professora Laiane. Master Story. Tenho muito orgulho. Aluna Nádia, do IF Santa Maria Boa Vista. Temos alunos aqui. Sim. Eu tô vendo aí Luiz Gustavo, Silvani, Silvanete, Nádia, o Emerson, Dariana. Muito bem, a professora mais top. Laiane, eu vou aproveitar a deixa aqui, que alguém falou assim, que venham mais conquistas. Você tem algum sonho? Tenho. Na nossa vida, nós sempre temos que ter sonhos, né? As metas para que a gente possa correr atrás. Se eu parar de sonhar, minha vida acabou. Você se sente à vontade de compartilhar qual é o seu maior sonho? Sim. Sim. Eu vou fazer ainda uma revolução na educação. Anotem aí, dia 9 de fevereiro de 2021. Não é me achando, mas eu vou mudar a realidade da educação, pelo menos do meu Instituto Federal de Santa Maria. Porque, assim, o que é que eu vejo? Os alunos, qualquer coisa, eles estão desistindo. Então, se tirar uma nota baixa na prova, eles já querem trancar o curso. Gente, calma! Eu uso até uma expressão aqui do Nordeste, que é o sangue pode dar na canela. Tente até a última alternativa. Faz recuperação, vai para a prova final, faça. Mas eu estou precisando tirar 8,5 na prova final. Tente! É o que eu sempre falo. Tentar não significa conseguir. Mas todos que conseguiram, tentaram. Então, se a gente não tentar, não tem como saber. Inclusive, minha ex-aluna Silvani, ela fez o Enem e tentou, ela não vai me deixar mentir. Ela é técnica em agropecuária e fazia curso de biologia na UPE. Então, assim, ela estudava de tarde em Santa Maria, saía da aula 5 horas para viajar 105 quilômetros para vir para Petrolina estudar. Então, ela é um exemplo. Ela falou aí de mim, mas ela é um exemplo. E ela queria muito fazer agronomia. Então, ela tentou, foi para aquela chamada, eu não sei se é o SISU. Eu sei que ela estava lá na colocação acima de 200. E ela me perguntou, Laiane, e aí, você acha que eu devo ir
para essa chamada. Eu falei, Silvani, se você tiver o dinheiro de pagar a sua passagem para ir para Petrolina, tente. Você não vai saber se você ia conseguir se você não tentar. Porque ela estava numa colocação muito longe. E aí, quando ela foi, várias pessoas foram sendo chamadas e não estavam presentes. E o que aconteceu? Ela conseguiu uma vaga no curso de agronomia do IFE, do IF Sertão, campus Zona Rural. Então, ela tentou. Ela poderia não conseguir, mas ela tentou. Então, eu sempre dou esse exemplo de Silvani para os alunos, né? Então, temos que tentar. Nada, jamais desistir. Então, se for para desistir, vamos desistir de ser fracos, mas não desistir do sonho que a gente tem. Então, assim, eu, como profissional, cada semestre que passa, eu vou fazendo uma análise de pontos positivos e negativos que eu tive e para não repetir. Então, eu lembro que na minha primeira turma, em 2016, no IF Sertão, eu perguntei no último dia da aula o que é que eles gostariam que eu fizesse melhor no semestre seguinte. E aí teve uma aluna, Daiane, que ela disse assim, professora, eu gostaria que a senhora passasse mais atividades para a gente entender mais como é o nível de suas questões. E assim eu fiz, né? Comecei a passar mais atividades. Então, todo final de semestre, eu gosto de fazer uma comemoração para finalizar a disciplina e eu gosto de premiar. Quem é meu aluno sabe. Todas as avaliações que eu faço, eu premio primeiro, segundo e terceiro lugar. São premiações simples, simbólicas, mas que fazem uma diferença enorme na vida dos alunos. Por exemplo, eu dou um porta-retrato. Eu viajei para a Universidade Federal de Viçosa, trago uma caneca de lá. Fiz um passeio mesmo particular. Como eu fui para Balneário Camboriú, em Santa Catarina, trouxe uma caneca de lá. O aluno Emerson tirou a maior nota na prova e aí ele ganhou a caneca. E aí eu falei, olha, quando eu fui entregar, né, eu faço toda aquela merchandising. Não é apenas uma simples caneca. É boa de marketing a mulher, viu? Eu disse assim, olha, você está recebendo uma caneca simples, né, da cidade turística Balneário Camboriú. Estude, continue se dedicando, mostre essa caneca à sua mãe, tenha orgulho, porque foi a maior nota e eu sei que não foi colando, porque eu gosto de botar umas questões mais trabalhosas que o aluno pode ter decorado o livro todo. Se ele não entendeu, ele não consegue responder. E o Emerson se destacou muito nessa avaliação escrita. E aí eu disse assim, estude para você passar num concurso, ou ser empreendedor, abrir seu próprio negócio, ter sua área de produção, para que você tenha condições financeiras de ir em Balneário Camboriú, né? E relembrar que aquela caneca que você ganhou foi fruto do seu esforço, da sua dedicação. E eu tive também um aluno, Marcos, que ele já tem um filho, então ele sempre tirava notas altas. E aí, outro prêmio que eu dou, uma caixa de chocolate. E aí ele ganhava muito chocolate. E aí o filho dele, acho que tinha uns 5, 6 anos, falou, papai, estude mais para você ganhar mais chocolate e trazer para mim. Então, assim, realmente faz uma diferença. Aí ficava aquela disputa boa entre os alunos para tirar a maior nota para receber o prêmio. E porque eu divulgava nas minhas redes sociais, no meu Facebook e no grupo da sala. Então, eu lembro que uma vez eu fiz uma prova da cultura da acerola e a aluna Juliana ficou em primeiro lugar. E aí eu dei como prêmio uma geleia de morango que eu trouxe de uma viagem que eu fiz para o interior de São Paulo, numa área de morango. E eu fiz a premiação, só que eu não publiquei no Facebook, nem no grupo da sala, do WhatsApp. E aí ela disse, professora, a senhora nem publicou que eu tirei em primeiro lugar na prova. Então, eu vi que os alunos queriam esse marketing, né? E aí eu disse, não, vou continuar apostando. E eu lembro que teve um semestre que eu fui convidada a ministrar 2 disciplinas no campus Zona Rural, e o aluno Gilmar, ele sempre tirava em primeiro lugar, então eu estava postando fotos dele, e aí ele falou, professora, a diretora veio falar comigo, disse que me viu. Travou de novo? Eita, Lili.
Volta, Laiane. Travou? Voltou. Voltou? Voltou. Parou na parte que o Gilmar falou que a diretora viu ele. Opa, travou de novo? Volta, Laiane. Show de dicas. Voltou? Voltou agora. Pronto. Voltou. Então, falando em dicas... Você estava falando do Gilmar, que ele deu um feedback para você, professora. Que ele sempre nas minhas redes sociais, tirando em primeiro lugar, então as pessoas começaram a olhar ele diferente, né? Nossa, é um aluno dedicado, porque você vê ali um aluno, ninguém nem conhece, aí começou a aparecer nas minhas redes sociais, as pessoas começaram a vê-lo de forma diferente, porque realmente ele era um aluno muito dedicado. E aí, o que é que eu posso passar para os meus colegas de trabalho? Então, sempre que vocês puderem, sobrar alguma graninha aí do salário, que salário de professor, realmente, professor é desvalorizado, né? Mas, assim, façam premiações, seja com livros, com chocolate, seja o que for. Faz diferença, sim, tá certo? Eu anotei aqui alguns pontos para falar para vocês. Eu não coloquei no livro, quando eu vim deparar, eu já tinha mandado o material e não teve mais como editar. Mas eu comecei a fazer desde a primeira turma de agropecuária aqui do IF Sertão, pernambucano, que é um questionário para conhecer um pouco o aluno. Porque às vezes a gente julga, ele não estuda porque não quer, não faz nada. E a gente não sabe a realidade. Às vezes o aluno tem problemas familiares, problemas psicológicos, às vezes até falta de alimentação. Então, nesse questionário, eu pergunto onde ele mora, como é o acesso dele para chegar até o IFE, quantas pessoas moram na casa dele, se ele é casado, qual a religião, por que ele escolheu aquele curso, como ele se vê daqui a 10 anos, como ele gostaria de ser avaliado, né? Seja avaliação escrita, avaliação oral, seminários, provas práticas. Se ele é feliz, para ele o que é sinônimo de felicidade. Enfim, eu gosto muito de fazer esse questionário para conhecer um pouquinho a realidade do aluno. Qual a experiência que ele tem com plantas e com animais, porque assim como eu, né, tem muitos alunos que entram no curso por fazer, não é um desejo que eles tinham, mas, por exemplo, em Santa Maria a gente tem um curso técnico em agropecuária e em edificações. E aí, por falta de ter mais opções, o aluno acaba escolhendo agropecuária e depois acaba se apaixonando pela área. Então, a primeira disciplina que eu dou para os alunos que estão entrando na casa é a introdução à agropecuária. Então, para mim, é uma responsabilidade muito grande, porque eu vou apresentar ao aluno o que é que ele vai ver ao longo dos 2 anos de curso. Então, eu gosto muito, gente, de associar a teoria com a prática. Porque a gente está acostumado, desde o ensino fundamental, o ensino médio, decorar, por exemplo, uma célula. O que é uma célula? É a unidade básica da vida. E aí tem as organelas celulares. A gente decora o que é ribossomo, o que é complexo de Golgi, o que é parede celular. E aí, na prática, o que é que a gente pode associar isso com a prática, com a agricultura? Então, eu gosto muito de, por exemplo, quando eu falo de parede celular do vegetal, eu lembro muito de pectina, que é um dos constituintes da parede celular. E a pectina, ela é utilizada na indústria, na agroindústria, para fazer geleia, para dar aquela consistência da geleia. Por exemplo, aquela partezinha branca do maracujá, quando a gente parte, é chamada de albedo. É rica em pectina. Você pode extrair a pectina dessa parte branca do maracujá, você pode extrair a pectina da maçã, né, colocando no fogo, utilizando água, filtrando e fazer a própria geleia em sua casa. Porque se você pegar o fruto e o açúcar, você faz um doce. Mas se você acrescentar a pectina, você faz uma geleia, que já tem uma consistência diferente de um doce, tá? Como a gente é da agropecuária, os alunos do Piauí, que foram os meus primeiros alunos, sabem. Eu os obrigava a assistir o programa Globo Rural.
Eu não estou aqui fazendo propaganda da emissora, mas convenhamos que é um programa maravilhoso, que tem uma linguagem muito fácil, que desde criança, quando eu nem imaginava que eu faria curso superior na área de agricultura, eu já gostava de assistir o Globo Rural com meu pai, né? Porque a linguagem é muito simples. E é um programa muito atualizado. Você aprende muita coisa, tanto da parte animal como da parte vegetal. Então, eu comecei a pedir os alunos para ou acordar cedo no domingo para assistir, ou assistir depois pela internet. E eu fazia avaliações apenas por reportagem do programa Globo Rural. E a gente aprende junto, porque assim, as pessoas têm a impressão, qualquer área, que a gente sabe de tudo. Por exemplo, um médico tem várias especialidades. Então, às vezes eu pergunto algo para uma geriatra sobre criança, sobre pediatria, gravidez. Ela não sabe, porque assim, ela estudou na graduação, mas ela se especializou em uma área. Então, nós também da agronomia, a área é muito ampla. Tem a parte de pragas, de doenças, de irrigação, de adubação, de pós-colheita, de morfologia vegetal. Então, a gente não sabe de tudo. A gente sabe o básico ali e a gente vai estudando e aprendendo cada dia. E aí, quando eu pedi para eles assistir o Globo Rural, tinha uma reportagem falando sobre o apetite depravado que ocorre em animais. Quando o animal ele come objetos, come, por exemplo, tecidos, sacolas, e eu não sabia o que era apetite depravado. Então, foi como professora, assistindo o Globo Rural, que eu pedi para os alunos assistirem, para eu fazer uma avaliação, que eu aprendi o que era apetite depravado, né? O animal está com deficiência de minerais e ele acaba comendo essas coisas estranhas, né? Então, a gente acaba aprendendo junto. E lá no IFPI, eu lembro que eu passei um material para os alunos lerem e uma aluna perguntou. O texto dizia o seguinte: de acordo com Leite et al. 2006, e a aluna perguntou, professora, o que é Leite et al? Né? Que era a citação do pesquisador que fez aquela publicação. E aí eu disse, nossa, eles não sabem o que é et al. Então, desde o primeiro dia de aula, na disciplina de Introdução à Agropecuária, eu já explico aos alunos a importância de participar de projetos de pesquisa, mesmo como voluntários, mesmo sem ter bolsas, de ter a curiosidade, de buscar o conhecimento. Sim, eu ia falar algo aqui. De estar sempre lendo, buscando aprender mais, né? E com relação à iniciação científica da pesquisa, de participarem mesmo como voluntário. E aí eu explico qual a importância disso. Um trabalho desse de pesquisa pode gerar resumos expandidos para ser apresentados em congressos, resumos simples, artigos científicos. Então, eu sempre explico para os alunos a diferença, a importância disso e das publicações que a gente tem para melhorar o nosso currículo. E Laiane, nesse contexto que você falou aí da iniciação científica, de em busca do conhecimento, porque quando você faz parte desses ambientes, isso tende a abrir portas também, né? Então, às vezes você está num ambiente desse, como voluntário, e você é visto, você é lembrado, né? As pessoas começam a conhecer, ver mais. E aí, Laiane, eu aproveito a ponte disso que você falou, de você estar atento às oportunidades, para te fazer uma pergunta seguinte. Eu vejo que você é uma pessoa muito ávida pelo conhecimento. Você é fominha pelo conhecimento, não é por nota. Você é fominha pelo conhecimento. Agora, né? Já foi por nota, mas agora é pelo conhecimento. Como foi que aproveitando essa janela aqui para a gente pontuar isso, como foi que você conheceu esse projeto? E olhando esse contexto da sua... Deixa eu ver como é que eu falo aqui. Dessa sua ânsia por querer mais, ser melhor, crescer ainda mais. Como foi que você conheceu esse projeto? E o que fez você tomar a decisão de dizer, não, eu quero ser parte, eu quero conhecer? Fala um pouquinho sobre isso para a gente aproveitar esse gancho aqui da necessidade de a gente se permitir a novos conhecimentos, a estar no local certo e aproveitar as oportunidades. Que é basicamente a mensagem que você está dizendo aqui.
Pois é, eu tenho um Instagram profissional da professora Laiane Torres, e aí eu saí convidando muitas pessoas do agro, né? Que eu vi que era do agro. E aí o pessoal da editora Masalti entrou em contato comigo e fez o convite para participar desse projeto como coautora do livro Professores que Inspiram. Então, a gente conversou direitinho e aí eu escrevi, mandei para vocês. Aí vocês fizeram toda a parte de editoração, né, de revisão. E é muito importante porque é o nosso legado. Então, aqui nesse livro tem um depoimento de vários professores, né? Colegas de trabalho da gente, a maioria aqui do Vale do São Francisco, mas tem professores de outros estados também. E é muito bom ler a história deles de superação, as metodologias que eles utilizam com os alunos que dão certo. Então, nesse livro, eu falei um pouquinho da minha história, né? O tema é Desistir é para os fracos, que eu não desisto mesmo, e eu passo isso para os meus alunos, para eles nunca desistirem. E eu ainda vou falar sobre ainda os sonhos que você me perguntou. Sim. Oi? Sim, pode continuar. E aí eu falo um pouquinho da minha trajetória, como que eu cheguei até aqui, porque assim, eu digo sempre para os alunos, às vezes os alunos acham que a gente dormiu e acordou sendo professora do IFE, né? Então a trajetória foi muito longa, foi muito árdua, eu passei vários obstáculos e em cada um deles eu me fortalecia mais e sabia o que eu queria para a minha vida. Então, se tem uma palavra que realmente eu posso dizer que me define, eu sou obstinada. Então, o máximo que vai acontecer é um não, é uma reprovação, mas enquanto eu tiver chance, vida, saúde, eu estou tentando. E aí, no livro, além da minha história, eu falo também as metodologias que eu uso com os alunos que servem para os professores, outros colegas de trabalho usarem também. Então, em uma das metodologias que eu utilizo, que eu vou até mostrar aqui para vocês, por exemplo, toda avaliação que eu faço, eu sempre corrijo. Gente, nunca entreguem as provas para os alunos, as avaliações, e só entreguem. Corrijam, alunos, falem com os professores de vocês para corrigir, porque já é uma revisão e o aluno vai saber onde errou, o que o professor queria que ele tivesse abordado ali na questão. Então, além de corrigir as avaliações, que eu falo aqui no livro, eu faço a premiação, né, com as 3 maiores notas e faço um bingo de palavras, né? Eu inventei, eu vou até patentear esse bingo. Olha, porque eu sempre gostei de participar de jogos de bingo, né, que é emocionante. Só que o meu bingo é um bingo agropecuário. Ao invés de números, são palavras-chave. Então, depois que eu entrego a prova, faço a correção, eu faço esse bingo, porque o aluno já está com um assunto bem fresco na mente, e aí eu faço esse bingo também com premiações. Então, o aluno fica naquela expectativa, né, de ganhar, porque vai ganhar um prêmio, e é muito divertido marcar um bingo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a cartela, tá? Então, como eu falei, ao invés de números, são palavras. Por exemplo, além do aluno ter que ter a sorte da palavra que está na cartela dele ser chamada, ele tem que saber a resposta, porque vários alunos não sabiam a resposta e passaram batido, né? Que é o termo que a gente usa quando perde no bingo. Então, por exemplo, se eu perguntar qual é a espécie de mosca da fruta mais presente aqui no Vale do São Francisco, aí aqui na cartela tem um nome, Ceratites capitata. Então, o aluno tem que saber a resposta para poder marcar na cartela. Então, é muito divertido. Os alunos adoram bingo, até porque é divertido marcar um bingo e também tem a premiação, né? E isso realmente estimula bastante. E é uma forma diferente dele aprender, né? Sim. E falando sobre a premiação, teve um feedback aqui, Laiane, que eu gostaria de ler para você ver como isso que você está falando faz sentido. A Cicinha Rejane, ela diz assim, ó: eu amaria ganhar até uma caneta como reconhecimento do meu esforço. Não é pelo valor do material,
mas sim pelo significado. Olha isso que você está falando aqui. Ficou mudo. Voltou. Aí, ó, falando nisso, outra coisa que eu faço com os alunos, meus alunos, gente, eu dou aula no ensino médio, o curso, o ensino médio junto com o técnico, e dou aula também no curso técnico, um curso subsequente. No IFE que eu dou aula, ainda não tem curso superior na área de agronomia, né? O superior que nós temos é licenciatura em matemática, mas, né, eu posso ministrar aula em curso técnico, tecnológico, superior. E, assim, os meus alunos são maiores de idade, né, do curso subsequente. E aí eu gosto de fazer o quê? Eu passo um questionário, mais ou menos com as 50 questões, para eles pesquisarem em casa, estudarem, e aí eu falo que vai ter uma prova oral. E aí o aluno já fica com medo de responder prova oral, porque na frente dos outros colegas tem medo de errar, de passar vergonha. E aí, quando chega na hora, não é apenas uma prova oral. Eu levo tortas, né? E faço aquela brincadeira do passa ou repassa, com torta na cara. Eu faço mesmo a torta de chantilly. Claro que os alunos não são obrigados a participar, mas todos, até hoje, nenhum aluno se recusou a participar. Eles entram na brincadeira e é muito divertido. E aqueles alunos que ficarem de cara limpa, não levarem nenhuma torta, ou seja, acertarem todas as perguntas que foram feitas, eles recebem premiação. Gente, é muito divertido, né? Você vê adultos brincando, aprender brincando. Então, se o aluno que está participando com o outro não acertar a questão, eu faço a pergunta para qualquer aluno da sala responder. Eles tentam responder, se não acertarem ou responderem corretamente, eu faço uma complementação e explico qual seria a resposta correta. Então, é outra forma de aprender brincando, que é muito divertida. E outra coisa que eu faço, que tem um feedback muito positivo, até Ismar Cleiton Mazinho, que eu vi que estava aqui na live, não sei se ele ainda está, ele é assistente de alunos do IFE, ele gosta de colocar questões extras nas provas. Como assim extras? Que não tem nada a ver com a área da agropecuária. Ou até que tem um pouco a ver. Mas são questões extras. A avaliação vale 10. Então, eu coloco, sei lá, 3 questões, cada uma valendo um ponto. Então, o aluno, se ele tirar 10 na prova e ainda acertar as 3 questões extras, ele pode ficar com a nota 13. Ele vai estar com média, nota sobrando para ele utilizar nas outras avaliações. Então, o que é que eu vejo? Lecilda Oliveira, que está aqui na live, ela é professora, né? Mora em Candeias, na Bahia, minha grande amiga. E ela... Mazinho respondeu aqui que estou. Oi? O Mazinho respondeu, estou. Sim. Pois é, eu vou falar já, Mazinho. Então, o filho de Lecilda, é meu amigo, ele é engenheiro agrônomo. Ele foi fazer uma entrevista numa empresa multinacional e a entrevista era em São Paulo. Então, assim, ele saiu de Petrolina com todos os custos de hospedagem, passagem aérea, por essa empresa multinacional, para fazer uma entrevista para trabalhar como agrônomo. Então, é como eu disse aos meus alunos. Então, a empresa não ia ter esses custos com qualquer profissional. Se ele foi contratado, né, chamado para fazer essa entrevista, é porque ele já tem um nome no mercado, né? O nome dele, o legado dele já foi deixado e aí já as foi pessoas... escrito, né? Pois é. E aí, quando ele estava fazendo essa entrevista para ser agrônomo, ele me falou que perguntaram assim sobre a Guerra Fria, sobre nada a ver com a área de agronomia. Por quê? Eles queriam saber o nível de conhecimento do profissional. Então, é o que eu digo sempre para os meus alunos. Vocês não vão saber apenas da área da agropecuária. Tem que saber de tudo um pouco. Quem é o ministro da Educação? Quem é o ministro da Agricultura? Coisas atuais. Então, eu sempre pergunto um pouco sobre política, sobre economia. Faz essa contextualização. Sim. Então, Ismar Cleiton está aí, ele é prova disso, porque assim, eu boto as questões extras, aí os alunos já ficavam, professora, você vai perguntar sobre o quê? Aí eu dizia assim, estude sobre o continente asiático.
Então, eles iam estudar as capitais dos países, a economia daquele continente, né? Qual o monte mais alto, várias curiosidades. Então, eles iam estudar sobre aquele continente. Então, quando eles saíam da prova, eles ficavam nos corredores discutindo: nossa, aquela questão era essa resposta, eu não acredito que eu não coloquei. Então, assim, ficava esse zum, zum, zum. Então, os alunos sempre me cobram para colocar questões extras. Porque eu estou valorizando o conhecimento do aluno, que ele não vai saber, não deve saber apenas da área da agropecuária, mas de tudo um pouco. Então, eu estou valorizando o conhecimento do aluno e o aluno melhora muito a nota dele. Às vezes, o aluno tirou média 6, que é o mínimo. Acertou 2 questões extras, vai para a nota 8, já melhorou bastante, né? E eu estou influenciando a ele ler, estudar mais um pouco. Aí, às vezes, eu boto, ó, vai cair questões extras sobre o globo rural. Ou, por exemplo, eu sempre falo, né, que é muito importante a gente de agropecuária, principalmente, saber outro idioma, o inglês. E aí eu boto nas questões extras, por exemplo, estudem as frutas em inglês. Aí eu coloco lá o nome das frutas em português para eles colocarem em inglês. Porque, assim, nossa região, como exporta muita fruta, manga e uva, né? Então, tem empresas que contratam professores de inglês para fazer essa comunicação, essa troca de e-mails, ligar para os compradores lá, por exemplo, nos Estados Unidos. E imagina um técnico em agropecuária, que tem esse conhecimento, que tem o inglês, né? Então, dificilmente ele vai ficar fora do mercado de trabalho. Né? Laiane, a gente vê aqui que você tem uma bagagem de conhecimento, de didática, de aprendizado, de experiência de vida muito grande. E que você registrou parte disso, como você já falou aqui, no livro, né? E quando você olha, e a gente vê aqui os feedbacks das pessoas, dos alunos, né? Até de colegas de profissão, como a professora Neide aqui, que ela botou um comentário que eu achei bem legal e eu vou ler aqui para você. O lúdico é precioso no aprendizado. Aprender brincando possui um rico aprendizado. Tá vendo? É uma colega que é professora também validando o seu método de ensinar. E quando você vê tudo isso, toda essa estrutura, tudo que você passou, toda essa bagagem que você construiu, por não desistir, né? Por estar ali focada, sempre estar buscando ser melhor. Qual é a sensação que você tem quando você vê tudo isso e saber que você registrou que isso está escrito, de fato, para sempre, né? Num livro, que outras pessoas, que seu filho, que as gerações que virem depois do seu filho vão ter acesso, vão conhecer um pouquinho dessa Laiane Torres, dessa professora arretada, dessa mulher que não desiste. Quando você olha para tudo isso, qual é a sensação que você tem? Pois é, eu não tive como recusar o convite para participar desse projeto, porque é um legado, né? Então, a gente vai contar um pouco da nossa história nesse livro. Então, gente, eu recomendo, assim, quem for professor, que puder participar desse projeto nas próximas edições, é importante você contar um pouco da sua história, falar das experiências, da vivência. Por exemplo, quando o aluno é incrível, né? É mágico. A gente vê o aluno no início do curso, né? Ali caminhando, passos bem lentos, e você vê a evolução do aluno no final do curso, como ele evoluiu, e você saber que você teve uma contribuição naquilo. Então, nesse livro, eu falo um pouco dessa experiência que eu tive com os meus alunos, que eu tenho esse feedback, que é muito importante. Né? Então, assim, eu até postei recentemente no meu Instagram que uma das minhas metas de 2021 é ler bastante. Então, pela primeira vez, eu vou ler 50 livros no ano. Né? Não é muito, não é não. É uma média de 4 livros por mês. Então, eu costumo dizer que quando... Digamos que essa meta está em 49, né? Você já começou pelo seu. Eu já li 2, já li 3, na verdade. Então, assim, eu estou um pouco atrasada, mas eu vou compensar. Quando a gente diz que não tem tempo para alguma coisa, é porque aquilo não é sua prioridade. Porque quando é prioridade, você dorme mais tarde, acorda mais cedo, mas você faz, não é isso? Então, assim... uma das minhas metas é ler 50 livros. E um dos livros, né, é esse aqui, que eu já comecei a ler as histórias dos outros professores.
E eu tenho certeza que vai me influenciar mais ainda a melhorar como pessoa e como profissional, né? E eu costumo dizer que a gente não deve contar os nossos sonhos, porque tem muita gente invejosa, com energia negativa. Mas essa minha meta de 2021, eu faço questão que as pessoas invejem, que é ler. Então, algumas pessoas comentaram, ai, que legal, eu vou fazer esse desafio também de ler 50 livros. Só assim eu vou conseguir ler. Então, uma dica maravilhosa para alunos, amigos, colegas de trabalho é ler aqui essa edição do livro Professores que Inspiram. Tá certo? E falando nisso, gente, para complementar aqui, antes que eu me esqueça, sim, um dos meus sonhos que eu falei, que é fazer uma revolução na educação. Por exemplo, os meus alunos de Santa Maria, tenho muitos alunos que são da zona rural, de comunidades quilombolas, de assentamentos, né? As condições financeiras são bem poucas, a base é um pouco fraca. Mas, assim, eu vi alunos chegando ali bem tímidos e evoluindo bastante, né? Porque você dá a oportunidade, o ser humano tem inteligência, tem a capacidade e aí construindo sua história. E dos meus sonhos, eu posso compartilhar, eu tenho desejo de falar inglês fluente, mas eu ainda não estou me dedicando a isso, né? Mas eu vou me dedicar e daqui a alguns anos a gente tá aqui falando numa live. No inglês. Só no inglês. Anote aí que isso vai acontecer sim. Eu também penso em fazer um pós-doc, né? Não vai aumentar nada no meu salário, mas é uma forma, gente, o conhecimento, ele não pode cessar. A gente sempre tem que estar atrás. O que é que eu falo para os meus alunos? Nós não temos muitas aulas práticas, infelizmente. Eu não tive na graduação, eu não tive no mestrado, no doutorado, esse tanto de aula prática como todo mundo pensa que tem. Só que não é pelo fato de não ter tido tantas aulas práticas como a gente gostaria que a gente vai deixar de aprender. A internet aí tem um mundo de vídeos que dá para você aprender, participar de cursos online e você consegue aprender sim, não apenas no presencial. Então, eu sempre falo para os meus alunos assim, a oportunidade que vocês tiverem de aprender, vão atrás. Por exemplo, todas as viagens que eu faço, que eu amo viajar, sempre que tem uma oportunidade de alguma coisa do agro, né, da agropecuária, eu vou atrás. Por exemplo, nossa região aqui é clima semiárido. A gente não planta morango aqui, né? A gente não vê também morango na graduação. Até porque, assim, cada estado, cada universidade, você vai ver as culturas que mais são produzidas ali. Então, por exemplo, eu não estudei sobre a cultura do café. Mas se você for para o Espírito Santo, Minas Gerais, que são grandes produtores de café, com certeza os professores vão dar muitos exemplos na cultura do café. Aqui na nossa região, a gente dá muito exemplo de manga, de uva, de banana, da fruticultura no geral. Mas nem todas as frutas a gente estuda, é um mundo de frutas. Por exemplo, às vezes os alunos me perguntam sobre açaí, sobre guaraná, que também são culturas que não são produzidas aqui. Então, eu tive a oportunidade de visitar o meu tio no interior de São Paulo, numa cidade chamada Jales, e aí eu soube que a 15 quilômetros daquela cidade, numa cidade chamada Urânia, tinha uma área de produção de morango, em que o produtor, ele fez uma forma diferente. Então, o cliente chegava lá, pegava a cesta e ia colher o seu próprio morango. Então, é um diferencial porque a família toda estava ali junto, colhendo os morangos. Para o produtor era bom também, porque ele estava economizando na mão de obra. Na mão de obra. E também, por exemplo, aqueles morangos que estavam com algum defeito, que o cliente não queria levar, ele agregava ali valor ao produto, transformava em uma geleia, em um suco, em uma paleta mexicana de morango com leite condensado e vendia ali mesmo no local. Então, eu aproveitei a oportunidade que eu estava ali, não conhecia uma área de morango, entrevistei o produtor, né, com meu celular, perguntei qual era a variedade, quanto tempo ele produzia, se ele tinha problema de pragas e doenças, enfim, conhecer um pouco da cultura. Em 2017, eu estive em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul,
E aí conheci um produtor de soja na cidade vizinha, né, que já faz parte do Paraguai. E aí ele me convidou, eu fui na área dele, 7.000 hectares de soja, e eu conheci uma plantação de soja, que eu também não conhecia uma planta de soja. E aí eu pude conhecer. Então, assim, toda oportunidade, seja numa feira livre, chegou numa feira livre ou num supermercado, olhe o nome das variedades. Deixa eu olhar se eu acerto essa variedade de banana. É banana prata? É banana maçã? É banana pacovan? Então, assim, tenham curiosidade, né? Perguntem, vão atrás. Não fiquem esperando o professor dar tudo mastigado, não. Que isso não vai acontecer. Então, a gente que tem que ir atrás. Por exemplo, esse final de semana, eu fiz um passeio, né? Um passeio turístico para visitar a Gruta do Sumidouro, que fica em Campo Formoso, Bahia. E quando eu cheguei lá, eu vi um pé de jamelão. Não sei se vocês conhecem, algumas pessoas conhecem como manjelão, João Bobo, jambu, jambuí, murta, tem vários nomes. Então, eu lembrei da minha infância, que onde minha mãe trabalhava, no Saai, tinha um pé de jamelão, aquela frutinha vermelha, né, arroxeada, que mancha as calçadas, que mancha o carro. E aí eu conversei... O terror das mães. Pois é. A gente estuda sobre o jamelão. E aí eu conversei com o proprietário, comecei a perguntar quanto tempo depois da floração vem o fruto. Comecei a perguntar sobre a cultura. E fui ler um pouquinho, né? Entrei na internet, fui ler um pouquinho sobre a cultura e gravei um vídeo, que inclusive eu vou estar postando amanhã. Então, assim, não estudei sobre o jamelão na faculdade, mas lembrei da minha infância, fui ler um pouco, li alguns artigos e gravei um vídeo e vou postar para todo mundo que quiser ver no Instagram. Gerou conhecimento. Opa! Pois é, então, conhecimento é tudo e a gente sempre tem que estar correndo atrás, né? Qualquer oportunidade que tiver de aprender, estamos lá. Falando em correr atrás de oportunidade, Laiane, vou falar uma coisa boa aqui para você, ó. A Maria do Carmo, ela fez 3 perguntas. Qual o valor do livro? Já está à venda? E onde ela encontra o livro? E aí, Laiane? Bom, eu recebi poucas cópias, né? Alguns eu vou fazer doações para algumas universidades e não sei nem se vai sobrar para poder vender. Então, eu até ia perguntar isso a você, Rodrigo. Caso a procura, né? Tem procura, como é que a gente faz para imprimir mais livros e vender? Porque vai ter uma noite de autógrafos, né? Quando passar essa pandemia, para a gente divulgar o livro. Vai ter tudo isso e você pode fazer um novo pedido já para você poder ter essas cópias, tá? Então, assim, só para esclarecer, a editora ela não vende livros, tá? A nossa missão é pegar na mão do coautor e ajudar ele a registrar o livro dele. O que a gente faz é a gente dá algumas cópias, como a Laiane falou, ela recebeu 30 cópias que ela pode doar ou ela pode vender. É a decisão dela, tá? Mas se ela quiser fazer um novo pedido, pode. Por que a editora não vende livros? Exatamente para oportunizar o coautor ou coautora de ele ter uma renda extra através desse trabalho. E tá aqui, Laiane, só subindo. Eu também quero e tal. Então, já vá anotando aí o contato dessas pessoas que você já tem venda, tá? Então, gente, é isso. A obra única e exclusivamente, o acesso à obra é pelos coautores. Então, a Laiane depois vai estar anotando o nome. Vocês podem mandar no direct da Laiane. Laiane, ó, reserve a minha quantidade aí, eu quero ter acesso ao livro, para que ela possa fazer uma listinha. E quando ela fizer o pedido e receber os livros, que a gente já vai estar fazendo o pedido até o final dessa semana, você já possa ter o seu, tá? O valor sugerido da obra, ó, já tem cobrança online aqui, Laiane, do MJF Silva. Você faça o favor de trazer o meu. Senão eu conto o seu apelido em público. Ei, por que eu não tô conseguindo ver? Por que eu não consigo ver o bate-papo? Vê o quê? Os comentários? Eu tô vendo normal aqui. Sim, eu não tô... Você apertou alguma coisa aí? Desativar comentários? Tá desativado.
Ah, ei, o Hector Luan, eu tô vendo aqui, mas são antigos. Ele agradeceu a premiação. Agora, nessa pandemia, só é rapidinho, tá? Nessa pandemia, né, como as aulas estão sendo de forma online, remota, eu fui convidada por alguns IFES para ministrar uns minicursos na área de pós-colheita, né, que é a minha área de especialização. Sim. E aí, o aluno Hector, ele participou de um minicurso, foi muito assíduo, respondendo as perguntas que eu fazia. E aí eu premiei 4 alunos que participaram muito desse minicurso e mandei entregar livros, acho que foi de uva, já que o minicurso era de uva, peguei o endereço deles e eles receberam em casa. Então, eu continuei premiando, né? Ele, na verdade, não é meu aluno, mas participou do minicurso Do online curso e ganhou. e ganhou. Então, professores, premie seus alunos, que isso faz um diferencial enorme. E é como eu falei, não precisa ser prêmios caros, né? É como a Cícera falou, pode ser uma caneta, mas ali é uma caneta que representa o fruto do seu esforço. Aí eu não consigo ver os comentários. Eu se preocupe não, que eu tô lendo aqui, ó. A Andréa Maris diz aqui: amiga, parabéns, cadê o livro? Como faço para adquirir? Pronto. Abriu a campanha da cobrança do livro aqui para Laiane. Gente, quem quiser ter acesso à obra, para conhecer a história da Laiane, ela fez um resumo aqui, falou, deu spoiler do capítulo dela, falou de toda a transformação dela, da jovem que veio da escola pública. Isso que eu acho muito fantástico na sua história, Laiane, que você é filha da escola pública e não usou isso como desculpa, como argumento para poder alcançar o seu sonho, o seu objetivo. Colocou isso na sua cabeça, eu vou conseguir, muitos desafios. Foi fácil? Essa trajetória foi fácil? Não, Caiu de paraquedas no IFE Sertão do Piauí e de Pernambuco? Não foi fácil, não. E aqui, no início do capítulo, eu até deixei uma mensagem, né? Que o profeta Samuel falou, que até aqui nos ajudou o Senhor. Então, assim, foi minha dedicação e Deus, né? Que eu sou cristã, eu creio em Deus. Deus já me provou que é o Deus do impossível. E, assim, a gente não pode parar de sonhar nunca. Então, mesmo eu já tendo realizado o meu sonho profissional, de ser professora do Instituto Federal, de fazer o meu doutorado, que também eu queria muito, eu não parei, a vida não parou aqui. Então, eu estou investindo em pesquisas, estou fazendo parcerias com empresas privadas, analisando a parte de pós-colheita dos frutos deles, né? Eu já fiz uma parceria com tomate e agora já teve uma reunião semana passada para fazer umas análises em manga. E assim a gente vai, né, melhorando nosso conhecimento. Porque, assim, por exemplo, eu nunca tinha trabalhado com pós-colheita de tomate. Então, para mim, foi uma experiência nova, que eu gostei, e isso vai gerar uma publicação científica, né? A empresa contratou uma estagiária, uma aluna nossa, para ajudar nas análises, e aí, no final das contas, todo mundo sai ganhando. Então, gente, é essa oportunidade que a gente busca trazer para os professores que estão aqui nesse momento, né? A Laiane, ela aproveitou, mesmo no cenário difícil de pandemia que a gente estava, eu lembro bem, Laiane, quando a gente conversou com você, né? Você disse, olha, está bem desafiante, mas eu não vou deixar passar essa oportunidade, porque eu tenho um seminário, eu tenho formação, mas eu vou fazer parte desse livro. Então, a editora, ela parabeniza você pela sua decisão, pela sua coragem, tá? Pela confiança nesse projeto, Professores que Inspiram, que está materializado, tá? Sua história está aqui para sempre, registrado internacionalmente, inclusive, né? Se alguém quiser, daqui a 15, 20, 30 anos, ou quando você partir, que demore muito tempo, né? Que é a única certeza que a gente tem é que nós vamos partir um dia. Mas se alguém for lá no ISBN procurar Laiane Torres, vai encontrar o seu capítulo lá, porque a obra ela é registrada. O seu legado está registrado, Laiane, para sempre. Então, parabéns pela decisão, obrigado pela confiança. E, Laiane,
só fazendo um adendo aqui, mesmo diante de tanto desafio, e você fala que desistir é para os fracos, o processo de escrita para você foi algo difícil? Não, a gente recebe orientação, né? Eu esqueci o nome da moça que entrou em contato comigo. Nilmara. E aí ela me explicou como escrever, né? Como pontuar. E aí eu fui colocando num papel, né? Eu nem comentei, mas o meu ensino médio, eu fiz 2 ensino médio ao mesmo tempo. Um deles foi magistério, né? Que antigamente era muito comum fazer magistério para ser professora de ensino fundamental. E à noite eu fazia o curso ensino médio científico e de manhã eu fazia o magistério. Então, sempre estava na minha essência mesmo que eu ia ser professora. Tenho 3 irmãs, 2 delas são professoras, minha mãe era professora. E aí pronto, eu comecei a elencar desde o magistério. Não tinha como escapar né, muito disso, médio. não. Hã? Não tinha como escapar muito disso, não. É verdade. E aí, pronto, eu fui colocando os tópicos assim, lembrando desde o ensino médio, primeira graduação, mercado de trabalho, mestrado, doutorado, segunda graduação. E aí comecei a anotar as experiências em sala de aula, as metodologias, os pontos positivos, o que deu certo, o que eu fiz para melhorar nos semestres seguintes. E aí foi tranquilo a escrita, né? Então, gente, O só capítulo é curto. para que você saiba que há esse suporte da editora. Não é simplesmente escreva aí, Laiane, porque esse projeto, gente, Professores que Inspiram, ele foi pensado por professores. Esse rapaz que vos fala aqui, ele conhece a educação, ele também é professor. Eu conheço a realidade do professor, do colega professor que está me assistindo aqui agora, né? Pandemia, aula remota, muitas reuniões, planejamento, aquela coisa toda. E a gente sabe que o tempo do professor fez isso aqui. Então, como foi que a gente buscou? Montamos um processo que fosse efetivo. Que o professor escrevesse de uma maneira rápida. Não fosse algo que tomasse o tempo dele, porque o professor ele está tão saturado de tanta live, de tanta reunião, de tanta aula remota, que não poderia ser algo demorado. Então, nós demos esse suporte para o professor, acompanhamos, orientamos, para que ele escreva de uma maneira tranquila. E aí, como a própria Laiane escreveu aqui, a Laiane estava numa rotina bem intensa de formação, de mini curso, Eu estava acompanhando no Instagram, né? E também quando eu falei com ela, Rodrigo, eu tô aqui, eu tenho live hoje, eu tenho que, mas vai dar certo, eu já estou finalizando. Então, gente, é só para que você saiba que escrever não é difícil, escrever não vai tomar teu tempo, escrever é um processo. Quando você entende o processo, acontece o que aconteceu com ela. Você escreve demais. E agora você... Eita, meu Deus. Eu escrevi tudo e agora eu vou selecionar o que é que não pode deixar de ser dito. E a Laiane, ela fez uma conexão muito forte da história dela, como ela retratou aqui. Desde a menina do ensino médio, primeira graduação, segunda graduação, colocou o detalhe da homenagem que ela fez para a mãe dela, quando ela recebeu a titulação de laureação, né, lá como aluna destaque, e deixou ainda várias sugestões para os colegas professores de como inovar a sua metodologia. E ela reforçou isso aqui hoje, ainda trazendo mais. Então, Laiane, para que a gente possa contextualizar e fechar esse ciclo aqui, desse contexto, né, que eu estou dizendo agora, quão importante esse projeto, quão importante escrever tudo isso, e esse projeto foi para você, quando você vê tudo isso. E hoje você está com um livro na mão aí. Mostra aí pro pessoal. Você está com a obra na mão, é seu. Quando você, lá naquele dia que a gente entregou, eu vi que você ficou, olhava, meu Deus, eu digo, pronto, deixa ela ali refletir. Olhou, respirou e depois nós continuamos a conversa. Como é que você vê essa importância? Qual a importância foi esse projeto para você? Bom, na verdade, meu coração é só gratidão. Eu costumo dizer que gratidão é a memória do coração. Então, se tem algo que eu sou, é grata a Deus por tudo que eu sou, por tudo que eu tenho. E eu fiquei muito feliz quando eu fui convidada para participar desse projeto,
e vê-lo assim em mãos, impresso, contando a minha história. Aqui tem mais a história de mais 21 professores, né? É gratificante, né? Foi importante, é importante. Meu filho vai ler, vai ficar para os meus netos, né? É o legado da gente, né? Então, como eu sou professora e professora é muito íntima dos livros, e uma das minhas metas de 2021 é ler 50 livros, e o ano já começou bem positivo para mim, recebendo esse livro, que eu sou uma das coautoras, então, para mim, é só gratidão. E só para que a gente feche esse ciclo com o depoimento aqui da professora Valmira, olha que legal. A sua professora, você está na mesma obra de uma professora sua. Você foi aluna de Valmira, né? Como ela está colocando aqui, orgulho de ter sido sua professora no curso de agronomia. E ela lembra, né? Puxa a sardinha aqui para ela. Lembre-se que matemática está em tudo. Nossa, a professora Valmira, né? Foi minha professora na primeira graduação e na segunda. É um exemplo. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que eu estou no mesmo livro que ela, que o esposo dela, José Andrade, que também é professor, né? Foi Sim. trabalhador. Inclusive, vamos marcar live com eles, viu? Tá, eu vou estar coladinha assistindo. Herb Sintra, que também foi meu colega na graduação e é professor do IFE também. Então, assim, professora Valmira, a matemática está em tudo. E eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Se você vai fazer a estimativa de produção de uma área, fazer um cálculo de irrigação, de adubação, a matemática, as operações básicas da matemática, a regra de 3, a porcentagem, entra com muita força. Então, a matemática está intimamente ligada à agropecuária. E eu sou muito grata pelos conhecimentos que você nos passou. Laiane, pessoal, antes de eu ir para a Laiane, o que vocês acharam dessa live? Coloca aqui nos comentários em uma palavra. Essa live que nós tivemos hoje, essa contextualização, essa bagagem de conhecimento que a Laiane trouxe, de metodologia, de didática, essa história de vida poderosíssima. Coloca aqui o que é que você achou dessa live hoje em uma palavra. E Laiane, você está preparada para responder a pergunta de R$1 milhão? Qual é? Está preparada? Com certeza estou, porque os meus alunos sabem, se não for para causar, eu não tinha nem nascido, né? Porque o povo do agro gosta de causar. Diga lá. Meu nome é pronta, né? É. Laiane, na sua visão de tudo isso, o que é ser um professor que inspira? Olha, um professor que inspira, eu costumo dizer que, além da gente passar o pouco do conhecimento que a gente tem, a gente acaba sendo amigo, mãe, psicóloga. Vários alunos vêm conversar comigo no privado, desabafar problemas familiares, pessoais, vem tirar dúvidas de outras matérias, pedir conselho, né? Até Silvani botou, que é a dona dos melhores conselhos. Então, assim, é uma responsabilidade, porque os alunos se inspiram na gente. Então, assim, eu sempre tenho o cuidado. Eu sou Laiane em qualquer lugar, né? Eu não sou atriz, eu sou Laiane. Então, eu gosto de mostrar para os meus alunos que eles são capazes, que eu tive várias dificuldades e isso não foi empecilho para que eu conseguisse alcançar os meus objetivos. Então, é muito gratificante ouvir dos meus alunos, de colegas de trabalho, que eu contribuí de alguma forma, que eu fui importante. Só gratidão. Eu nem acredito, né? Eu costumo dizer que eu sou muito abençoada, que eu tenho muito mais do que um dia eu imaginei. Eu não estou falando questões materiais, eu estou falando assim, eu sou realizada. Então, assim, eu não trabalho, eu faço por amor. Eu amo o que eu faço, eu amo ver a evolução dos alunos, eu adoro quando eles vêm tirar dúvida, quando poucos alunos vêm atrás para tirar dúvida, né? A gente tem um horário destinado ao atendimento ao aluno, então poucos alunos nos procuram, e quando procuram eu faço, né, de tudo para pegar o horário e atendê-lo agora mesmo nessa pandemia.
muitos alunos vêm falar comigo pelo Zap, tirar dúvida de qualquer área, de qualquer professor, de qualquer assunto. E sempre eu estou com o celular, seja independente do horário, eu deixo aberto. A hora que eles quiserem me mandar mensagem de madrugada, se estiver angustiado, se estiver ali estudando, estiver com dúvida, pode mandar, que a hora que eu pegar o celular, que eu sempre estou com o celular, né? Eu sou viciada em celular, eu respondo. Né? Seja qualquer atividade que eu tiver na academia, numa festa, num casamento, o aluno, como eu já tive, e uma aluna foi tirar uma dúvida da minha disciplina que ela estava estudando. Então, ela estava ali sentada. O que me custava responder? Então, eu sempre deixei isso aberto. Eu sou uma professora acessível, os meus alunos sabem disso. Tem um canal aberto com os alunos. Laiane, eu vou ler aqui os comentários do pessoal sobre o que é que acharam da live. Cíntia Braga Silva, massa! Patrícia Torres, sucesso! Cicinha Rejane, inspiradora. Maria do Carmo, motivadora. Sebastiana Souza, informativa. Verdade, teve conteúdo pra caramba aqui hoje. Thalita, inspiradora. Tâmara Brandão, motivadora. Raoni, ótima. Adailton, excelente. Nara Torres, motivacional. Vaninha Araújo, perfeita. Maria Clara, motivação. Gilmara, enriquecedora. Manuela, foi surreal. Olha, Laiane. Frute Paulo Ramos, resiliência. Kisila, Laiane, uma inspiração. Sempre me elogiou como professora e hoje é um dos meus maiores exemplos. Olha aí, Laiane. Deixa eu falar aqui, Rodrigo. O nome dela é Kisila, tá? Kisila. Tá. Então, eu conheci Kisila. Kisila tem a mesma idade que eu, ou seja, é bem novinha, né? Outra coisa, os meus alunos de Piauí colocaram esse bordão, professora rica e bem novinha. Eu não sei de onde eles tiraram que professor é rico, que não é. Mas bem novinha, eu sou, né? Então, assim, brincadeiras à parte, em 2014, quando eu era aluna de agronomia, Kisila era professora substituta do IF Sertão. E aí, a professora Meriene, que é uma professora bem renomada aqui no Vale do São Francisco, né, que é professora de biologia, ela ficou afastada e aí ficou aquela responsabilidade. Quem vai assumir o lugar de Meriene? Então, a gente ficou, nossa, a gente vai perder uma professora tão boa, quem é que vai entrar? E aí, eu vejo lá uma loira grávida, ela não deu uma aula, ela deu um show. No final da aula, eu fui conversar com ela, eu disse, você está na profissão certa. Porque você nasceu para dar aula, eu não a conhecia. E a partir dali a gente começou uma amizade. E aí depois ela passou no concurso para professora efetiva do Piauí, que hoje ela é, e nós somos amigas e somos colegas de trabalho. Então, ela é bióloga, novinha, extremamente competente. Né? Bióloga novinha foi massa, viu? Inclusive, Kisila, você está convidada a ser parte da segunda edição do Professores que Inspiram. Porque pelo que Laiane falou aqui, só esse trechinho aqui, eu já vi que dá uma história que vale a pena ser registrada. Com certeza. E Denilda botou aqui, ótima. Vanessa, inspiradora. Tâmara, ótima inspiração. Cicinha Rejane. Professor que inspira, marca positivamente a vida dos alunos e jamais são esquecidos. Verdade, Cicinha. Eliane Moreiral. Parabéns, Laiane. Não lhe conheço pessoalmente. Uma amiga pediu para eu lhe seguir que eu iria gostar. Realmente. Quem foi? Eliane Moreiral. Guarda esse nome aí. Também, Eliane. Realmente, gostei dessa minha colega de profissão. Olha aí, ó, feedback ao vivo. Eita, coisa boa. Andréia Maris. Laiane é a única que nos inspira a sempre melhorar, a buscar a superação. E Tâmara Andréia... Brandão.
Pode dizer. Rodrigo, aproveite e convide a Andréa Maris para participar do projeto do próximo livro, que ela também é uma inspiração para mim. Nós fizemos mestrado e doutorado juntas. Ela é professora também, é bióloga e extremamente estudiosa e dedicada. Professora Andréa, você está convidada também a ser parte da nossa segunda edição, a conhecer o projeto, tá? A nossa equipe vai estar entrando em contato com você, ou você pode mandar um direct para a gente, e a gente vai lhe explicar direitinho como é o projeto, como foi. Tem Laiane aí também para lhe dizer como é que foi a experiência dela, apesar que ela já disse aqui. Mas vamos entrar em contato com você, tá bom? Tamara Bandão botou uma coisa aqui. Essa professora é uma lenda. Será que está com moral? Gente, que coisa boa de se ouvir. Eliane Moreiral diz aqui, Eliane Wesby, Tapetinga, Bahia. Aqui não lhe conhecia, viu seu perfil e gostou. Olha aí a parceria surgindo. Vamos juntos. Um HD de informações, Maria José colocou aqui. Vamos lá, Patrícia Torres, professora show. Kissila, falei certo agora, né? Kissila. Ela disse assim, vou aceitar. Muito bem, vamos entrar em contato contigo, seja bem-vinda. Luciano Nonato, queria ter uma professora assim, parabéns. Olha. Dariana Novaes botou um oi aqui. Oi, Dariana, seja bem-vinda. Jaine, ela é muito motivadora. Disso tenho certeza. Jaine foi minha aluna, muito dedicada também. Eu fico muito impressionado assim com... Você conhece os alunos por nome, você lembra de situações e o nome do aluno. E isso é uma característica que eu vejo muito daqueles professores que realmente têm amor ao que fazem. E nós, a editora Mazalt, a gente fica muito honrado e muito agradecido de ter tido acesso à sua história, ao seu legado, e por você ter confiado na nossa editora, no nosso projeto, para registrar isso, porque a gente percebe muita verdade no que você fala. Realmente você é uma professora que inspira. Parabéns. E muito obrigado pela oportunidade. Acredito que seja o primeiro de muitos livros que você vai vir escrever. Você tem conhecimento para dar e vender. Né? Você tem muito ao que registrar para o mundo. As pessoas precisam da sua sabedoria, precisam dessa sua experiência de vida, precisam dessa mulher forte, resiliente, que enfrentou todos os desafios sempre olhando para frente e nunca desistir. Sem nunca desistir. Porque desistir é para os fracos. Então, muito obrigado pela oportunidade. E eu deixo aqui agora para que você faça as suas palavras finais, que a gente já tem 2 horas de live. Tá certo. Então, eu não poderia deixar de agradecer ao arquiteto do universo, esse Deus maravilhoso, né? Jesus Cristo, que eu amo, que é um ser... Eu não tenho palavras realmente para dizer o que Deus fez na minha vida profissional. Eu sou... Gente, eu não tenho palavras para agradecer. Eu sou extremamente feliz, realizada. Eu queria ser professora do agro, professora do Instituto Federal. Eu sou uma mulher de botina, que eu costumo dizer. Eu queria agradecer à editora Mazalt pelo convite, pela parceria. Estou bastante feliz e grata por deixar o meu legado aqui nessa terra. E dizer aos professores, aí, os colegas de profissão, que se receberem o convite, aceitem, tá? Porque é muito gratificante. Queria agradecer aos meus professores, né, que me ajudaram a chegar até aqui, a todas as pessoas que me ajudaram na construção do meu conhecimento, seja na parte do estágio, seja no trabalho, né, nos lugares que eu já trabalhei, aos meus alunos que me ajudam, que me ensinam. Tem muitos alunos que têm muito conhecimento prático e aí a gente troca informação.
É um aprendizado realmente mútuo. Adoro essa simbiose, essa troca de conhecimentos. Então, agradecer aos seguidores do Instagram aqui, que eu nem conheço, mas que a gente sempre está tendo contato, as pessoas que ficaram até esse momento assistindo, a minha família Torres, né, a minha família Silva, a todos os meus ex-alunos do IFPI e o Campus Paulistana e os alunos do IF Sertão Pernambucano, Campus Santa Maria da Boa Vista e Campus Petrolina Zona Rural, que eu já ministrei aula. Gratidão por tudo, por todas as palavras, por todas as mensagens. E eu dedico essa obra à pessoa mais importante da minha vida, minha mãe em memória, Ildete Coelho Torres Silva, e ao meu filho, Luiz Inácio Torres, que é o grande amor da minha vida. É isso. Gratidão. Gente, muito obrigado a cada um de vocês que ficaram conosco aqui até o final, ter disponibilizado 2 horas do seu tempo para estar aqui nesse bate-papo. Passou muito rápido, eu acabei de bater o olho aqui e vi, meu Deus, 2 horas de live. E nem pareceu, pela naturalidade do bate-papo, pela bagagem de conhecimento. E para a gente finalizar, eu quero pedir a você que está aqui, e eu pedi a Laiane também. Laiane, vamos fazer um momento, faz o print. A gente vai segurar a obra aqui. E eu vou pedir para você que está aí assistindo a live, você possa printar esse momento e postar e marcar tanto a editora Masaldi quanto a Laiane, tá? Então a gente vai fazer uma cara bem bonita aqui agora e você vai fazer o print. A gente vai ficar 30 segundos aí e você faz o print, beleza? Já!